Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Essa imagem do invisível Deus, o primogênito de toda a criação, tudo que há no céu, na terra e no mar, por ti e para ti, Senhor de tudo.
Vamos à palavra então, irmãos. O título que eu escolhi como um bom aluno da FATEM que eu fui, Vós sois. Esse é o título da minha mensagem. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Vocês são o sal da terra. Não é uma sugestão, não é uma colocação, não é um talvez, quem sabe, é uma afirmação. Jesus falando, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Presta atenção. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada num alto monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Verso 13. Se o sal ficar insípido, se porventura o sal não salgar. A palavra lá no grego é moraino, M-O-R-A-I-N-O. Significa tornar-se. Não significa ser, significa tornar-se ingênuo, perder o interesse. Jesus falou para mim e para você, comunhão cristã Aba, vocês são o sal da terra. Mas corre o risco de alguns de nós dizer, não, Senhor, eu não aceito isso. Eu não quero. Morainó. Eu desisto, eu me torno ingênuo, porque a bênção, o poder que envolve tudo isso, nós vamos ver na sequência, eu perco o interesse. Irmãos, existia um sal na Palestina na época de Jesus, quando esse sal ele era exposto aos elementos naturais, sol, chuva, calor, umidade, coisa e tal, ele perdia facilmente o cloreto de sódio. Vai prestando atenção, um sal que era exposto às coisas naturais. Jesus falou que você é sal. Ei, não se expõe às coisas naturais. Quando você se expõe às coisas naturais, o cloreto de sódio se perde. E olha a complicação que Jesus traz para nós aqui, irmão. Só que o povo judeu não perdia nada. Você sabe que o judeu é extremamente mão de vaca. Ele não desperdiça nada. O que nós vamos fazer com esse sal? Perder o cloreto de sódio para salgar o nosso peixe, salgar a nossa carne, não serve mais. Ah, já sei, vamos jogar ele nas plantinhas, vamos jogar ele na lavoura, na alface, no tomate, vamos jogar ele aqui. Não dá. A Bíblia diz que mesmo ele perdendo o cloreto de sódio, ele não estraga. Não serve para adubo esse sal. Não serve para salgar e não serve para adubo. Ei, irmão, você não estraga. Um lá aceitou, um lá entendeu. Irmão, você não estraga. Você é sal da terra. Se porventura passou uns pensamentos desses aí esquisitos na tua mente, você não estraga, você não é um estragado. Você é o sal da terra. Só que vamos em frente. Jesus falou, se o sal não prestar, ele não serve para salgar. Beleza, Jesus, então eu vou usar ele de esterco, vou usar ele de adubo. Não, também não serve. Porque apesar dele não salgar, ele não estraga. Cara, mas nós não podemos perder esse sal. O que nós vamos fazer? Já sei. Tem os barrancos, tem os caminhos lá na Palestina, e alguns desses barrancos, dessas escadas, elas são lisas. As pessoas andam escorregando e andam caindo. Ah, esse sal não salga, esse sal não estraga, mas ele é poroso, é sal. Vamos jogar no chão esse sal, as pessoas vão pisar lá e não vão mais escorregar. Tem aquele barranquinho ali que dá acesso à venda do Zé ali, ninguém vai mais cair, porque agora a gente vai jogar o sal ali e vai ficar seguro o chão. Irmão, que coisa isso? Porque Jesus afirma, eu e você somos o sal da terra. Só que se a gente quiser, se a gente decidir, nós não caminhamos assim. Aí vão querer jogar nós para adubo, para fertilizar uma planta, uma lavoura, uma árvore, seja o que for. Não, mas também não dá.
Porque esse crente não estraga. Jesus fez ele maravilhoso, lindo, perfeito, amém? Não estraga, então não dá para jogar o crente também lá de adubo. Então vamos jogar o crente no chão para as pessoas pisarem. E olha aqui, irmãos, Romanos capítulo 10, no verso 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Você que não está querendo salgar, você que decidiu salgar, você vai estar lá no chão, vendo aqueles pés cheios de dedo, né? Alguns irmãos calçam 36, uns 37, uns 40. Eu sei que tem poucos como eu, irmão, eu calço 48. Né? A Bíblia diz que a gente deve pisar na cabeça do diabo e eu tenho pé o suficiente para isso. Calço 48. Acho que por isso que eu gosto de libertação. Mas, irmão, você vai estar lá no chão. Você não quer ser salvo, você vai estar olhando os pés formosos do que anunciam, daqueles que decidiram ser salvo. Não fique bravo comigo, é a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia. Vós sois os taus da terra, mas se você não salgar, se não serve para salgar, se não serve para adubar, se serve para ser jogado no chão para a galera não derrapar. E lá você vai ficar olhando os pés formosos, os pés daquele restante que decidiu anunciar as boas novas. Irmão, olha que lindo, olha como Jesus não joga a gente na fogueira, olha como Jesus é maravilhoso. Levíticos 2:13. Lei. Deus deu para Moisés, Moisés deu para o povo. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Quantas ofertas? Todas. Na sua oferta de cereais você não deixará faltar sal, da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas você aplicará sal. Todo e qualquer sacrifício que os caras iam oferecer no templo naquela época tinha que ser salgada. Quem é o sacrifício perfeito de Deus? Fala alto. Mais alto. Jesus. Jesus fala que eu sou o sal da terra e ele é o sacrifício perfeito? E a Bíblia diz, misture o sal ao sacrifício. Você e Jesus misturado. Você e Jesus juntinho. Eu e Jesus, Jesus e eu. E eu saio salgar a terra. Irmãos, aqui tem uma revelação. Várias vezes eu preguei erroneamente, eu sou o sal da terra, eu tenho que sair salgando. Mas você notou que o sal não é para os outros, o sal é para você? É você entender quem você é em Cristo? Você entender a tua força, entre aspas, quando você está salgado com a oferta de sacrifício? O sal não é para os outros. O sal não é para tua esposa, o sal não é para o teu esposo, o sal não é para o pastor, o sal não é para o necessitado, para o peso, para aquele que está num leito do hospital. O sal é para você. É para te salgar, é para você entender quem você é em Cristo, para saber que você não estraga, não force, você não serve nem para adubo, você serve para abençoar, você serve para trazer alegria, você serve para trazer a paz, você serve para estender a mão. É isso que Jesus está falando. Misture o sal no sacrifício, a lei fala. Nós sabemos que o sacrifício perfeito de Deus foi Jesus. Então é eu e Jesus, você e Jesus. A comunhão cristã abre em Jesus. Amém? Aqui muito mais do que está falando dos outros, está falando da nossa identidade. Eu entendo que eu com meu Senhor, nós somos a maioria. Eu posso ir aonde eu for, pregar as boas novas, falar do Evangelho, dar as boas notícias, que Ele está comigo. Eu me misturei com o sacrifício perfeito. Irmão, aqui eu peço que você entenda, nós estamos no seminário de evangelização, estamos dando ênfase em falar do amor de Deus para as pessoas. Vocês não vão conseguir estar em alguns lugares que eu consigo. Só que o contrário também é verdadeiro. Eu não vou conseguir estar em alguns lugares onde vocês estão. Nem todos vão no presídio, nem todos vão no hospital. Mas você está lá na tua empresa. Você está lá na tua família. Você está lá naquele clube, no teu momento de lazer. Você, sei lá onde que você está. Você está lá na casa da tua sogra. Até lá você precisa evangelizar. Falar do amor de Deus para a abençoada. Nota como é lindo isso. Jesus falou, vós sois o sal da terra. E Ele estava falando de mim e de você.
não dos outros. Entenda que você e o sacrifício perfeito do Senhor pode mudar situações, pode mudar o destino eterno de pessoas. Você pode sim ser boca de Deus aonde você está. E ele continua no verso 4: vocês são a luz do mundo. Agora sim nós damos mais um passo. Agora ele está falando do que você pode fazer pelos outros. A palavra grego ali é phos, P-H-O-S, que significa professor da imortalidade, professor da eternidade. A eternidade existe, ela nos foi dada, disponibilizada para Cristo, por Cristo, e nós podemos passar isso para frente. 2 Timóteo 4,2 diz assim: pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Irmãos, quem estava aqui ontem no bate-papo viu o pastor Rômulo testemunhando que há 4 anos ele está evangelizando um cara aí. 4 anos. E esses dias atrás bateu o celular dele, o cara falou: o negócio é o seguinte, você me falou tanto desse tal de Jesus, acho que é dele que eu preciso mesmo, como é que eu faço? 4 anos falando do amor de Deus para o cara, o pastor Rômulo, irmão, não é, né? Sem querer menosprezar ninguém, mas não é qualquer um, pastor Rômulo evangelizando a pessoa. Então, 2 Timóteo diz ali, insista. Eu mesmo, né, no testemunho, a Luciana se converteu, eu fiquei 3 anos relutando. Judiei das 3 pessoas que me evangelizaram, a Luciana e mais 2, eu várias vezes ofendi eles, irmãos. Eu era broca, como diz o outro. Mas chegou uma hora que o Espírito Santo me pegou e eu me entreguei. Pregue, insista, quer você seja oportuno, quer não. Esses dias eu ouvi um devocional de um pastor, líder de igreja aí, um homem de Deus. Cuidado para você não ofender. A palavra de Deus ofende. O que ele vai pensar? Como assim, irmão? Como que ele vai pensar? Você está falando nada mais, nada menos que a palavra de Deus. Se ele retrucar, se ele te xingar, se ele não aceitar, entenda, irmão, visão de reino, não é ele que está falando com você, você está conversando com o demônio. Não converse com o demônio. Com o demônio a gente não flerta, a gente não conversa. Sai daí, cara, agora eu vou falar com o João, eu vou falar com a Maria, eu vou falar com o Pedro, eu não falo com você. Se você vai evangelizar, a pessoa está afrontando, escarnecendo, não se preocupe, não é ele. É o capiroto que está nele. Insista, Timóteo fala. Paulo fala para Timóteo: seja oportuno ou seja não. Pregue fora de hora, pregue aonde você estiver. Uma coisa, irmãos, quando a gente fala de evangelização, é muito importante você entender. João 16:8, olha o que o Senhor Jesus fala. Quando vier, ele está falando aqui para os discípulos do Espírito Santo de Deus. Quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabe aonde que você erra quando você não quer evangelizar muitas vezes, ou quando você se sente envergonhado? Porque você não entendeu direito esse versículo. Qual que é o papel do cristão? Pregue a tempo e fora de tempo. É o nosso papel convencer ou não? Não. João fala ali que quem convence é o Espírito Santo do Senhor. Só que nós ficamos naquela, será que eu vou conseguir convencer ele? Não, não vai. Não vai, irmão, você não vai convencer. A Bíblia diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito do Senhor. A tua função está no verso acima ali de 2 Timóteo. Pregue a palavra, insista, quer você seja oportuno ou não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Não é a nossa função convencer. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Você só precisa pregar. Nota a leveza disso. Tira uma responsabilidade que não é nossa. Você entra lá no presídio, a galera matou, roubou e destruiu. Eu vou lá sabendo que eu não convenço de nada. Nem tento, porque vai ser frustrado. Vou sair de lá triste. Mas eu prego. Há 14 anos eu prego lá. Para vocês ficarem informados, sábado passado,
o Serjão e o Kilder foram na cadeia pública de Colombo lá, 91 detentos tendo aula da FATEME. 91 detentos fizeram um apelo lá, confessaram Jesus como Senhor e Salvador. 91 detentos, 91 pessoas que mataram, roubaram e destruíram. Confessaram Jesus como Senhor e Salvador, mudaram o destino eterno delas. E assistindo uma aula da FATEME, irmão, você tem noção do que é isso? Tendo aula do pastor Pio, do pastor Rômulo, de todos os professores da FATEME. A função deles é pregar. E o Espírito Santo de Deus estava lá, naquele lugar sujo, naquele lugar fedido, naquele lugar horrendo. O Espírito do Senhor estava lá e convenceu cada um deles, e eles entregaram a vida deles para Jesus. E é lindo, irmão. Você quer ver um apelo no presídio lá, eles confessam em alto e bom tom, chega a doer o ouvido, alguns querem gritar, que eles acham que se eles gritar Deus vai ouvir mais eles. E a gente deixa essas coisas de lado, nós não ligamos para isso. Mas é um verdadeiro coral lá dizendo: Jesus, Tu és meu Senhor, Tu és o meu Salvador, eu preciso de Ti. Então não caia nessa. A tua obrigação não é convencer, a tua obrigação é pregar. Verso 15: você é a luz do mundo e precisa estar num lugar adequado, a Bíblia fala. Você é a luz do mundo e você precisa estar num lugar adequado. E agora eu quero gentilmente agradecer a presença de vocês aqui, aqueles que estão nos ouvindo, porque você está no lugar adequado. Irmão, esses dias eu estava ministrando não tem o que prenda. Você pode ter um fã no esporte, um fã na música, você pode, sei lá, né, em várias áreas. Às vezes a gente tem uma pessoa que a gente admira, que a gente gosta, mas você vê uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você já não aguenta mais. Domingo após domingo nós estamos aqui ouvindo a palavra, servindo, dizimando, ofertando, participando. Não pode ser querer isso, não pode ser de mim, de você, só pode ser Deus. E ele fala aqui: você é a luz do mundo, mas você precisa estar num lugar adequado. Graças a Deus que vocês estão num lugar adequado. Mas sabe por que a lamparina, naqueles tempos, ela era colocada alta? Tinha um motivo principal, o foco, que era iluminar a casa. Ali nós lemos no verso, né? Vamos voltar um pouquinho ali. No verso ali, ó. Deixa eu voltar aqui. Não se acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto. Não vai desperdiçar. Mas ela é colocada num lugar adequado, onde ilumina todos que estão na casa. Então por que eu acendo uma lamparina e naquele tempo acendi uma lamparina, logicamente não tinha energia elétrica. E qual o motivo? O motivo principal era iluminar, mas tinha também, irmãos, 2 motivos que a gente precisa considerar. Primeiro, a lamparina na casa era colocada num lugar alto para que as crianças não alcançassem. Elas podiam queimar a mão, derrubar, provocar um incêndio, um acidente e se machucar. Primeiro motivo, clarear. O segundo motivo, para que as crianças, os ingênuos, os que estão começando a vida, vai prestando atenção. Estou falando de você, irmão. Não se machuque. E um terceiro motivo, naquela época lá na Palestina, era muito comum entrar uma serpente na casa à noite. Era muito comum. Uma cobra entrava na casa e ela subia nas paredes, ela ia se aquecer nessa lamparina e ela também derrubava às vezes essa lamparina e incendiava a casa. Criança e cobra. Você acha que Jesus falou isso à toa? Irmão, quando você decide ser a luz do mundo, os ingênuos, os que estão começando a vida cristã, aqueles que não entendem muito, não se machucam. A tua luz brilha para eles, você abençoa, você traz, você pastoreia. Aqueles que estão começando, as crianças, param de se machucar. Você tem a oportunidade de pastorear, de conduzir, de abençoar com uma orientação, abençoar com uma oração. E essa segunda parte é o que eu mais gosto. A serpente não entra na tua casa, a serpente não entra no teu trabalho, a serpente não entra mais. E você sabe quem é a serpente na Bíblia? Alguém não sabe o que é a serpente na Bíblia? Nós estamos falando de Satanás e seus demônios. Ela não esbarra mais na lamparina e a lamparina não cai. Tem um versículo bíblico que diz assim: quando você decide ser a luz do mundo, irmão, você mata a serpente de fome. Como que funciona isso, Evandro? Deus falou:
Tu és pó, do pó vieste, ao pó retornará. Mas Deus estava falando aqui do homem caído. Do homem caído. Aquele que não tem Jesus, do pó vieste e ao pó retornará. Quem que rasteia? A serpente. A serpente, ela só consegue comer o que está no chão. O alimento da serpente é pó. O alimento da serpente, o alimento de Satanás e seus demônios é o homem caído. Mas eu e você, a Bíblia diz que nós estamos assentados em lugares celestiais que em Cristo Jesus. A serpente não pode tocar em você. Ela não chega nem perto de você. A serpente está lá no chão, rastejando, comendo o homem caído, comendo a poeira do chão. E nós estamos lá em cima, espiritualmente, assentados a lugares celestiais com Cristo Jesus. Quando eu e você entendemos que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Evita a manifestação da serpente, evita a manifestação de Satanás e seus demônios. A luz por si só não serve para nada, irmão. A luz precisa refletir. Ela precisa bater numa parede, num objeto, para que a gente saiba que ela existe. As trevas estão por aí, em todos os lugares. E eu e você podemos manifestar essa luz. Olha que tremendo. Os homens na época de Jesus, as mulheres também, mas geralmente os homens, eles tinham a roupa deles lá e por cima eles colocavam uma capa. E na grande maioria, na maioria esmagadora, essa capa era branca. Essa capa era branca. Das mulheres e principalmente dos homens. João 4,35. Olha o que diz ali. Vocês não dizem ainda que faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, digo a vocês, levantem os olhos e vejam os campos, pois eles estão maduros para a colheita. Nós estamos usando a NAA fala maduros para a colheita, mas nas outras versões fala, os campos já estão brancos. Levante os olhos e você vai ver os homens de branco. E é só você colher, é só você ceifar, falar do amor de Deus. Pare de olhar para o chão, pare de orar para você e levante os olhos, como Jesus fala em João 4,35 aqui. Os campos já estão brancos, maduros. É só colher, irmão. É só colher. Para encerrar esse nosso devocional, muitas pessoas falam de avivamento. Geralmente são mencionados grandes avivamentos ocorridos. Mas e hoje? Algum de nós participou de avivamento? Eu não sei vocês, eu conheço várias pessoas que estão participando e pela graça de Deus não tem outro, eu também participo. Evandro, como que você garante isso? Eu li o avivamento lá na Rua Azusa, eu vi avivamento em tal lugar, eu estudei teologia e vários avivamentos. Essa semana aí teve um avivamento ali em Florianópolis, várias pessoas, milhares de pessoas foram para a praia lá louvar o Senhor. Alguns chamam isso de avivamento. Você sabe, irmão, já falei isso, eu sou um grande fã do Dr. Reinhard Bonk, um evangelista, ele já é falecido. Eu tenho muita literatura dele, eu leio muito ele, eu amo ele. E ele conta a história de um evangelista antigo, me perdoe, o meu inglês não é muito bom, o nome do cara parece ser George Whitfield. Esse cara era um pastor numa igreja e começou a pregar a graça de Deus, a graça verdadeira. Os pastores líderes deram um chute forte nele, expulsaram ele da igreja. Ele pegou um caixotinho de madeira, um alto-falante e foi para a praça pregar. Nessa cidade, onde ocorreu isso, onde chutaram esse pastor, porque não queria que ele pregasse a graça, não queria que ele pregasse o evangelho verdadeiro e único. Expulsaram ele da igreja, de repente ele era um sem-teto, espiritualmente falando, né? Não tinha mais igreja. Pegou um microfonezinho, pegou um caixotinho e foi para a praça pregar. Tinha dias, irmão, que se somassem a membresia de todas as igrejas da cidade. Não é só dela que ele foi expulso. Se somasse a membresia de todas as igrejas da cidade, não dava metade das pessoas que tinham na praça ouvindo ele. Irmão, isso é avivamento. Você pode fazer um avivamento lá no teu escritório com 3 pessoas. Você pode fazer um avivamento lá num jantar da família, num churrasco da família, pode ocorrer um avivamento lá. A gente fica olhando para essas coisas grandes, amém, glória a Deus, se acontecer, eu quero também. Mas o avivamento está no meu dia, no teu dia, na minha decisão, na tua decisão. Falar do amor de Deus, do teu jeito, não tem regra.
Irmãos, a gente ouve às vezes cada barbaridade. Evandro, o teu apelo é sensacional. Irmão, pare com isso, não pense nisso. Que mérito tenho eu de subir aqui e fazer um apelo e as pessoas confessar Jesus? Fui eu que convidei elas? Fui eu que orei por elas? Fui eu que trouxe elas? Claro que não. O temor é enorme aqui ainda, porque se eu não fizer de uma forma com ordem e decência, arrisca eu estragar o trabalho que você teve por anos. O mérito é teu, irmão. Essas pessoas que vieram aqui hoje entregar a vida para Jesus não foram convidadas pelo Silmar. De manhã o seu plano foi apelo. Seu plano, alguma das pessoas que confessaram Jesus hoje de manhã, você convidou alguma delas? Conhecia alguma delas? Silmar, você conhece? Não. Foi você que convidou, irmão. O galardão é teu. Isso aqui é com você, humanamente falando. Você pregou, você entendeu a mensagem que hoje o pastor Evandro está pregando, você pregou. E o Espírito Santo de Deus convenceu eles do pecado, da justiça e do juízo. Não tem nada a ver com quem está no púlpito. Eu tenho que cuidar, porque se eu fizer besteira aqui, eu vou atrapalhar o trabalho. Às vezes, quantos anos você está orando? Você investiu tempo, investiu coisas, às vezes investiu dinheiro, presenteou a tua gasolina, sei lá o que você fez para trazer uma pessoa para Jesus. O mérito é teu. As pessoas de uma forma, não sei explicar, invertem. Não tem nada a ver com a gente, tem a ver com você que convidou. Final de semana que vem nós temos a cantata de Páscoa. E para pastor não é fácil, irmão. Por isso que eu gosto muito de agir também. Eu amo a igreja, eu amo a igreja de paixão, mas eu gosto de agir lá fora. Porque a gente vai ficando às vezes num ambiente eclesiástico, e só santo do lado, e só gente boa, e só cristão. Você perde um pouco a noção do que está acontecendo lá fora. E lá fora, irmão, o diabo está batendo, matando e destruindo. Mas você é salvo, você entende que você e Cristo são a maioria. Você entende que você é um filho amado, você entende que você é uma bênção. 2 tipos de avivamento. Deus operou lá na Rua Azusa, e aqui ele pensa com os irmãos da Comunhão Cristã Aba diferente. Eu não posso acreditar nisso. É o mesmo Deus lá da Rua Azusa e é o mesmo Deus que opera aqui em nós hoje. É o mesmo Deus que opera na tua casa, no teu trabalho, na tua faculdade. Você entendendo que você é a sal da terra e luz do mundo, os menores, os ingênuos, os que estão começando, não se machucam, não se queimam na lamparina. A serpente não pega mais eles, não pega mais você, não pega os teus. A serpente sequer passa na frente da sua casa, do seu trabalho. Vamos parar de achar que é só em lugares, entre muitas aspas, santos, que o Deus se manifesta. Deus se manifesta em qualquer lugar, irmão. Qualquer lugar. Lá em Carazinho, lá na viagem do Atos 29, nós entramos na biqueira. Os traficantes confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Eu entrei numa casa errada lá. Hoje, se eu tivesse que fazer isso, eu acho que eu não fazia. Eu entrei numa casa errada, lá era uma refinaria de cocaína, irmão. Falei, agora que eu já estou aqui, né? Se eles vão me matar, eu vou morrer então, mas pelo menos vou levar mais uns 2, 3 para o céu. Ganhei os caras para Jesus. Os irmãos que estavam comigo lá. A gente acha que é só na igreja. A igreja é a instituição do Senhor para manifestar o poder dele na terra. Com você. Lembra que o pastor Rômulo falou esses dias que eu não sou a igreja, você não é a igreja? E sim, nós somos a igreja. Aqui um corpo lindo, redimido, amado do Senhor, filhos e filhas amados, cobertos pelo sangue de Jesus, que tem o direito, para não falar o dever, né? Crente muitas vezes não gosta de dever, gosta só dos direitos, só exigir os direitos, mas nós temos deveres sim, de reconhecer que nós somos sal da terra, nós temperamos o sacrifício perfeito do Senhor, e a partir disso nós podemos ser luz do mundo, começar a iluminar. Amém? Domingo passado, quando o pastor Rômulo pregou, ele largou uma frase, irmãos, diferente. E eu estava sentado ali no lugar que a gente sempre senta, assim, aquilo bateu no meu peito forte, assim, eu falei, Deus, eu quero isso para mim, e por gentileza, meu Senhor, comece a me ensinar, e eu quero viver isso. O pastor Rômulo falou da seguinte forma: Ele, Jesus,
nos deu a possibilidade de viver tudo o que Ele conquistou. Ele, não se assuste, irmão, não é blackout. Na vida cristã não existe blackout, não se assuste. Ele, Jesus, nos deu a possibilidade de viver tudo, absolutamente tudo do que Ele conquistou. O Senhor Jesus, o Rômulo falou, Ele conquistou lá na cruz do Calvário saúde, libertação, paz, alegria. Ele falou que você, comunhão cristã Aba, é o sal da terra, você, comunhão cristã Aba, é a luz do mundo. Tá, Jesus, eu perguntei para ele, amém, eu entendi, mas o que eu faço agora? E ele falou assim, comunhão cristã Aba, ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Comunhão cristã Aba, cada membro, os mais antigos e aqueles que entregaram a vida para Jesus hoje, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Senhor, eu não resisto mais isso. Como que eu faço isso, Jesus? Entenda, comunhão cristã Aba, você é o sal da terra. Comunhão cristã Aba, você é o sal da terra. Senhor, que bênção, Senhor, nós somos o sal da terra. E agora comece a caminhar, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Todos vocês, sem exceção, são a luz do mundo. Todos vocês, sem exceção, são a luz do mundo. Iluminem, quebrem as trevas, orem, evangelizem, falem do meu amor, fale o quanto Deus foi gracioso, misericordioso, maravilhoso com você. Testemunhe, experimente, viva o poder do testemunho. Irmãos, nós estamos num seminário cujo título é o poder do testemunho. Existem várias pessoas agora que estão aguardando vocês, da parte de vocês, um testemunho. E a nossa conversa com Deus, nesse momento, nessa dinâmica, se encerra assim. A mensagem que dele ouvimos e que dele anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purificou de todo o pecado, para que eu e você sejamos sal da terra e luz do mundo. Muito obrigado, permaneçam abençoados.